A aula de hoje está no fascículo número 20 do Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso Segundo Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. A luz emitida pela lâmpada é resultado de várias transformações de energia. A energia solar, responsável pela evaporação da água e formação da chuva, explica a energia potencial de uma certa quantidade de água em elevação numa hidrelétrica. Ao descer, a energia potencial armazenada se transforma em energia cinética. Esta energia, transferida para as rodas das turbinas ligadas ao dínamo, provoca uma corrente elétrica. Levada por fios condutores, esta corrente elétrica chega às nossas casas. Numa lâmpada incandescente, a energia elétrica se transforma em energia térmica e, finalmente, em energia luminosa. Transportada através de fios condutores, quando a corrente elétrica chega a uma lâmpada incandescente, transforma-se em energia térmica e em energia luminosa. Mas o que é uma corrente elétrica? Todos os materiais são compostos por átomos, que por sua vez possuem elétrons. Você também já sabe que os chamados elétrons livres são os elétrons muito fracamente ligados aos seus respectivos núcleos. E em alguns materiais, chamados condutores, por exemplo, materiais metálicos como cobre, prata, alumínio, há muitos elétrons livres. Isso acontece porque nos materiais chamados condutores, os elétrons podem facilmente se conduzir de um ponto a outro do material. Já em alguns outros materiais, como madeira, vidro, borracha, chamados isolantes, há poucos elétrons livres. Nesses materiais, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo e dificilmente abandonam os núcleos. No material do tipo condutor, os elétrons livres se movimentam em todas as direções, desordenadamente. Se por algum processo se consegue fazer com que esses elétrons se desloquem em um determinado sentido preferencial, então se dá uma corrente elétrica, que é um movimento ordenado de elétrons. Mas como ordenar, então, o movimento dos elétrons? Veja, estes fios são feitos de material condutor, são fios metálicos. E nós temos aí 4 pilhas ligadas em série. Inicialmente vamos ligar as pilhas ao polo negativo dessas pilhas, um dos fios. E depois ao polo positivo, o outro fio. A seguir, veja, vamos ligar esses 2 fios na lâmpada. Veja só. A lâmpada deve acender, como se deve esperar. As forças elétricas, por causa do campo criado pelas pilhas, agindo sobre os elétrons do fio, vão fazer com que eles se desloquem num certo sentido preferencial. Por que se formou essa corrente elétrica que acendeu a lâmpada? Você sabe, os elétrons entraram num movimento ordenado porque os polos das pilhas estão com potenciais elétricos diferentes. Ou seja, quando se aplica uma diferença de potencial às extremidades de um condutor, uma corrente elétrica passa a circular pelo condutor, pois os elétrons sempre se dirigem para o polo positivo. Interessante saber que quando alguns elétrons saem do condutor, passando para o terminal ou o polo positivo, outros elétrons já estão sendo introduzidos pelo terminal negativo. Assim, em qualquer instante, a quantidade total dos elétrons dentro do condutor é sempre igual à quantidade que havia antes de se ligar à corrente elétrica. Por convenção,
O sentido que se estabelece para a corrente elétrica é contrário do sentido de movimentação dos elétrons. Assim, a corrente elétrica se movimentaria do polo positivo para o polo negativo. Uma corrente elétrica passando por um condutor, ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Como então podemos medir a intensidade de uma corrente? Esse desenho está representando um condutor, aqui os seus átomos, e aqui os elétrons se movimentando ordenadamente. Então, a intensidade de corrente seria a quantidade de carga transportada pelos elétrons que passa numa secção transversal desse condutor numa unidade de tempo. Então, nós podemos representar da seguinte maneira. A intensidade da corrente, que nós vamos chamar de I, pode ser dada então por Q, que seria a quantidade de carga total, dividido pelo tempo. Então, essa seria a intensidade da corrente. Bem, se a carga é medida em Coulomb e o tempo em segundo, a unidade de corrente, Coulomb por segundo, é chamada de ampere e é simbolizada pela letra A maiúscula. Bom, então vamos aproveitar para fazer uma medida de corrente. Então aqui nós temos, naquele circuito que vocês viram há pouco, das pilhas ligadas à lâmpada, nós vamos fazer a medida da corrente que está passando pela lâmpada. Então, para isso, veja bem aqui. Eu vou interromper, olha, interrompo o circuito e vou introduzir esse medidor, que é um amperímetro. Ele é muito grande assim para você poder enxergá-lo. Normalmente eles são menores. Eu vou colocar então o polo positivo do amperímetro ligado aqui a esse polo positivo. Veja, eu estou introduzindo o amperímetro dentro do circuito. E esse terminal negativo do amperímetro eu coloco aqui, veja bem. Você deve estar vendo que o valor que está sendo medido é um valor pequeno de corrente. Olha só. Está por volta de 0,05 amperes, que seria 50 miliamperes. Bem, vamos fazer mais uma medida, só que agora tirando a lâmpada e introduzindo este resistor, que você talvez já tenha visto. Vamos ver agora, nesse caso, qual é a corrente que vai passar. Observe bem, ligando aqui. Como você está vendo, a corrente agora é bem maior, é aproximadamente 0,40 e poucos, 42, 43 amperes, o que representam em miliamperes cerca de 450 ou 430 miliamperes. Você já sabe então que a corrente elétrica é definida como a carga elétrica dividida pelo tempo que ela leva para atravessar uma seção transversal do condutor. Vamos agora fazer um exercício. Vamos então fazer um problema bem simples, resolver um exercício bem simples, que eu vou ler agora. Uma corrente elétrica constante de 2 amperes circula em um condutor durante o tempo de 4 minutos. Determine a carga transportada em coulombs. Muito bem, a corrente, nós representamos pela letra I, é igual a 2 amperes. O tempo que essa corrente passa é de 4 minutos. Bom, nós queremos determinar a quantidade de carga que foi transportada pelos elétrons. Muito bem, então nós temos que I é igual a Q dividido por T. Então, Q, que é a carga, né, será igual a I multiplicado por T. A corrente nós conhecemos, é 2. O tempo é 4 minutos. Mas como a corrente é dada em amperes, significa coulombs por segundo. Nós temos que transformar o tempo de 4 minutos para segundos. Então isso é muito fácil. Nós temos então que 4 minutos representam 4 vezes 60, quer dizer, cada minuto tem 60 segundos, então são 240 segundos. Então, vindo aqui novamente, nós vamos ter que a carga transportada por essa corrente foi igual a 2 multiplicado pelo tempo em segundo, 240. E nós temos então que a carga é igual a 480 coulombs.
Bem, o nosso amigo estava cercado por diferentes efeitos produzidos pela corrente elétrica, até que finalmente sofreu a passagem de uma corrente elétrica pelo seu corpo. O seu corpo, assim como todos os organismos vivos, conduzem a corrente elétrica, mas não muito bem. No entanto, o corpo humano, submetido a uma apreciável diferença de potencial, sente o efeito da corrente elétrica e temos o chamado choque. Mas veja com mais detalhes alguns dos efeitos da corrente elétrica. A movimentação ordenada dos elétrons, que é a corrente elétrica, pode ser muito ou pouco intensa, dependendo da quantidade de elétrons que se movimentam e do tempo em que isso ocorre. Como consequência dessa movimentação, vários efeitos são produzidos pela corrente elétrica. O efeito térmico, também chamado de efeito Joule, que será analisado em programa posterior, é o fenômeno que resulta da corrente elétrica aquecer o fio por onde passa. Há então dissipação de energia na forma de calor. Há muitas aplicações disso, como chuveiros elétricos, aquecedores, etc. Um efeito luminoso pode se originar de um efeito térmico. O material atinge temperatura elevada e passa a emitir a luz. É o que acontece com a lâmpada incandescente, cujo filamento chega a atingir temperaturas de 3.000 graus Celsius. Outras lâmpadas, como as de neon, mercúrio e sódio, têm o seu efeito luminoso provocado pela passagem da corrente elétrica em determinados gases, mantidos a pressões muito baixas. A aniquilação e a cromação, por exemplo, são efeitos químicos da corrente elétrica. Trata-se de um processo eletroquímico para recobrir superfícies metálicas por eletrodeposição de outros metais. Bom, além do efeito de choque sofrido pelo nosso amigo, você viu outros efeitos térmicos, luminosos e químicos provocados pela passagem de uma corrente elétrica. O variado aproveitamento da energia elétrica para os mais diversos fins é uma característica importante na vida urbana hoje. Uma aplicação do efeito magnético, produzido também pela corrente elétrica, é o motor elétrico, que é importante na indústria e na vida das cidades. Medidores de grandezas elétricas, como o voltímetro ou amperímetro, em geral, fundamentam-se também no efeito magnético. Para você ter uma ideia, veja o que nós vamos fazer com essa bússola. Como você vê, inicialmente a bússola está apontando na direção norte-sul. Agora vamos ligar um fio por onde passa a corrente elétrica que está próximo a ela. Veja o que acontece. Observe que a agulha da bússola sofre um desvio. E esse desvio será maior quanto maior for a intensidade da corrente elétrica. O efeito magnético da corrente, o eletromagnetismo, será o assunto de uma de nossas próximas aulas. Outras informações mais você poderá obter estudando no seu fascículo. É importante, entre outras coisas, você exercitar o cálculo da intensidade da corrente elétrica, para assim sedimentar os conhecimentos sobre este assunto que apresentamos no programa de hoje. E comece desde já a pensar no tema proposto pela pergunta-chave de hoje. O que os elétrons provocam quando passam a se movimentar ordenadamente? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.